Olá, eu me chamo Jorge Elahá, sou analista do IBGE e trabalhei diretamente no censo 2022 e no censo 2010. E gostaria de deixar algumas contribuições na discussão sobre os resultados do censo com relação à religião. É importante observar que o IBGE ele é um órgão de governo e esse órgão ele é um órgão preocupado especificamente com pesquisas que levem à orientação de políticas públicas. Então não é objetivo do IBGE pesquisar por pesquisar, mas ele dá suporte ao Ministério do Planejamento e ao planejamento dos estados e municípios para a orientação do que fazer para melhorar a qualidade de vida da população. E dentro desse objetivo, as discussões sobre religião não são as maiores preocupações que o órgão tem nesse sentido. Portanto, entre as 40 pesquisas que o IBGE possui, diárias, semanais, mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais, e o censo, que é decenal, a religião ela se apresenta em apenas uma dessas pesquisas, que é o censo demográfico. E é por esta razão que nós, na verdade, não encontramos outras pesquisas do IBGE trabalhando esta questão. E por ela ser uma questão periférica, o IBGE trata essa questão da religião em um formulário específico dentro do censo demográfico que atende apenas a 11% dos domicílios. É o chamado formulário amostra. Nos municípios com menos de 10 mil habitantes, nós trabalhamos uma amostra de aproximadamente 50% dos domicílios. À medida que a população cresce, esta amostra se torna cada vez menor. E nós chegamos a um resultado em que, de repente, nas populações acima de 500 mil habitantes, apenas 5% dos domicílios respondem o formulário amostra. E é nesse formulário amostra que está a pergunta de religião. Muitas pessoas dizem, não fui perguntado sobre religião. É verdade, pegou o formulário básico, que é entregue para a grande maioria das pessoas. E a coisa mais importante dentro disso, o IBGE não pesquisa o número de espíritas, nem de católicos, nem protestantes. Ele pergunta o número daqueles que se declaram, ou melhor, ele divulga o número daqueles que se declaram, se autodeclaram como tais. Então nós não temos uma informação segura de quantos são os espíritas, mas nós temos a informação de quantos se autodeclararam espíritas. E esse número ele varia a cada censo que é feito. Eu cheguei até a pegar algumas informações. Em 1950 era 1,7% da população. No censo de 1960 o espiritismo não foi separado, portanto nós não temos, ele ficou junto com outras religiosidades. Em 1970 ele chegou a ser 2,2%. E no censo de 1980, atenção, o censo de 1980 foi 0,7% da população. E o movimento espírita não se desesperou por conta disso. Em 1991, no censo dessa década, ele foi 1,12%, depois no censo 2000 foi 1,3%, no censo de 2010 foi 2% e agora 1,8%, mais precisamente 1,84%. É muito importante que a gente perceba que esses números eles oscilam e que isso não nos torne uma grande preocupação. Eu ficaria, na verdade, até mais preocupado se nós tivéssemos 30% de pessoas que se declarassem espíritas e o mundo estivesse enlouquecido do jeito que ele está. Então é verdade que nós temos uma redução desse número, daqueles que se autodeclararam, mas há alguns pontos interessantes. O culto afro saiu de 0,3% para 1%. Será que não tem parte daqueles que se declaravam espíritas e que agora se declaram do culto afro, fazendo com que esse número experimente um discreto decréscimo? É possível. E existe uma grande preocupação dentro do movimento espírita de que, com a redução dos espíritas, o movimento espírita vai acabar. E ainda há aqueles que levantam o perfil etário do movimento espírita. E é verdade,
o perfil etário do movimento ele é realmente bem predominantemente marcado pelos aqueles que são mais adultos. E isso vai ficando cada vez mais evidenciado a cada censo. E as pessoas acenam como se de repente isso determinasse o fim do movimento espírita. Isso não é verdadeiro. Porque a principal porta de entrada no movimento espírita não é a juventude, é o grupo de adulto. O êxito da campanha do estudo sistematizado, dos grupos de estudo de André Luiz, de Joana de Ângeles, das obras básicas, de Manuel Filomeno e de várias outras sequências de obras, mostram o êxito que nós estamos tendo com o trabalho de adultos. Poderíamos estar tendo um êxito muito bom, também como jovens, mas isso não determina que o movimento ele está caminhando para o fim. Ao contrário, o ingresso de pessoas no movimento espírita na idade adulta é muito grande. Façam uma enquete nas casas espíritas e verifiquem qual o percentual de pessoas que chegaram ao movimento espírita depois dos 25 anos. E poderemos ver o quão exitoso tem sido o trabalho realizado com os adultos. Talvez a gente precise melhorar o trabalho com os jovens, é verdade. É preciso catar esses jovens e trazê-los para o movimento espírita. E quando falo em catar, tem 5 letras, C-A-T-A-R. C de conteúdo, A de acolhimento, T de trabalho, o outro A de arte e o último de reunir fora do centro. Não é necessário que abramos mão do conteúdo para que nós tenhamos juventudes mais pujantes. O melhor benefício que podemos fazer pela juventude é oferecer-lhes o conteúdo da doutrina espírita, acolhê-los, oferecer trabalho na casa espírita, permitir a arte e garantir que a amizade entre nós nos faça reunir fora da casa espírita. Uma preocupação que muitas pessoas têm é indagar o que aconteceu, por que isso se deu. E aqui tem uma coisa bastante interessante. Os espíritas costumam se autodeclarar assim quando tem uma tarefa na casa espírita. As pessoas que vão à casa espírita simplesmente para assistir palestras, e que é um número bastante expressivo, nem sempre se consideram espíritas, mas sim os trabalhadores da casa espírita é que assim se nomenclaturam. Então, evidentemente, nós podemos dizer que nós temos 1,8% da população de trabalhadores espíritas. Essa seria uma medida até mais razoável, em função de muitos não se autodeclararem. E como última reflexão, eu queria deixar um ponto para que a gente pense. As pessoas podem não se declarar espíritas, mas a quantidade de gente no Brasil que tem compreensão de que existe vida após a morte, de que os espíritos se comunicam e de que a reencarnação é uma lei, é muito maior do que aqueles que se declaram espíritas, nos fazendo perceber o interesse da população por novelas, filmes e demais séries que apresentam esse tipo de temática, nos fazendo perceber que o espiritismo caminha, é verdade, mas as verdades espíritas, essas galopam. E o mais importante para a consolação da humanidade é que nos apropriemos das verdades espíritas, para que sim, o espiritismo se derrame não como uma doutrina específica, mas como uma verdade que está assentada na lei da natureza e para onde convergirão todos os pensamentos humanos.